Meus irmãos, que Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade, que Deus guarde a todos nós, que Deus dê força para nós caminhar, independente das guerras, das provas, das lutas e também das dificuldades que passamos. Mas provavelmente será essa uma das últimas obras que eu vou estar contando para a Irmandade em vídeo. Mas um recado para a Irmandade, para os crentes, que às vezes tem vergonha de testemunhar na igreja, de contar obra, contar milagre, contar maravilha, contar uma experiência que ele teve com Deus por causa de alguém ou por causa do povo. E o recado que eu tenho de passar para a Irmandade, para os crentes, é assim: quem tem que crer não é quem ouve. Quem tem que crer é quem recebe o milagre da parte de Deus. E o Senhor mesmo disse que aquele que se envergonhar de mim, eu também envergonharei dele no último dia. E tem mais: os tímidos não entrarão no reino do céu. Então, se Deus fez alguma coisa, alguma obra, algum milagre na sua vida, conta na igreja onde você congrega, independente de quem vai acreditar ou deixar de acreditar, o importante é você crer que através de uma obra, Deus faz outra. E o nome de Deus é glorificado. Mas eu agradeço a Deus que tinha uma irmã perto da casa que eu morava, e muito companheira nossa, mas ela foi acometida com a enfermidade do câncer. E ali um dia ela chegou em casa e contou para mim. Fiquei triste, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que nós sempre estivemos com ela, dando assistência. Na época, lembro que eu tinha um golzinho, que hoje já não tenho mais, mas quando ela estava boa, podendo congregar, eu levava ela para congregar, até em algum lugar na região, levei ela a congregar comigo, e assim foi. Às vezes eu vinha das visitas de madrugada, eu via ela na janela chorando, e no outro dia eu conversava com ela, ela falava para mim que nem morfina resolvia, nem morfina cortava a dor que ela sentia. E falou que o povo tinha abandonado ela, tinha desprezado ela. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que aí eu conversei e começamos a fazer culto lá. Não foi muitos dias, mas fizemos alguns cultos. E assim foi. Mas sempre quando os irmãos vinham em casa orar, de outras localidades, eu levava os irmãos para orar na casa dela. E quando ela estava boa, eu chamava ela vinha em casa orar com os irmãos. Mas o certo é, irmãos, que a enfermidade foi agravando. E depois de alguns anos, a serva de Deus foi internada no hospital regional. E ali ficamos tristes, mas assim foi, irmãos, o querer de Deus. Num domingo, eu estava em casa. E na cozinha, depois do almoço, Deus visitou minha alma. E quando Deus visitou a minha alma, eu falei com Deus assim: Senhor, o que o Senhor requer de mim? E Deus falou assim para mim: vai agora no hospital regional visitar a minha serva. E assim foi, irmãos. Deus falou comigo. Liguei para um companheiro, ele sentiu alegria e nos dirigimos para o hospital regional da cidade. E quando chegamos, entramos os dois. No quarto ela estava ela e o genro dela. E quando eu cheguei, ela falou: irmão Silvinho, eu estou vendo um monte de bicho no quarto. Eu olhei para ela e falei assim: irmã, fique em paz. Deve ser o efeito dos remédios que a irmã está tomando.
E ali nós conversamos, falamos das coisas de Deus. Mas de repente, no meio da conversa, Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, começou a visitar a minha alma. Eu afastei da conversa e irmandade, eu falei assim para Deus: Senhor, o que está acontecendo aqui? E Deus, pela sua infinita misericórdia, falou comigo. E Deus falou assim para mim, que viva Deus e viva a minha alma. Deus disse: vou recolher a minha serva. E daqui ela só sai dentro de uma urna. E não falou mais nada. A presença de Deus foi embora, eu voltei na conversa. E ele foi dando a hora de ir embora, eu falei assim para ela: vou falar o nome dela, porque hoje ela já não está mais entre nós. E o crente que é fiel não morre, mas Deus recolhe. O infiel morre, mas o fiel, Deus recolhe. E Deus falou que ia recolher ela. E quando foi para mim sair, eu disse assim para ela: irmã Marlene, se nós não se encontrar mais aqui, nós nos encontraremos lá no céu, a paz de Deus. E fui embora. Saudei ela, saí daquele quarto, e no corredor, junto com o meu companheiro, eu disse assim para ele: Deus falou para mim que vai recolher a irmã Marlene. E daqui ela só sai numa urna. O irmãozinho olhou para mim e falou: ah, Silvinho, será? Eu falei: não, irmão. Deus não tem será. Eu estou contando para você saber que Deus fala com o homem na terra. Por isso que eu estou falando para você. Fomos embora. Cheguei em casa, contei para minha esposa e fui orar a Deus. Trabalhava eu de segunda a sexta, sábado eu não trabalhava. E ali, irmãos, eu orei e falei assim com Deus: Senhor, eu sei que o Senhor vai recolher a tua serva, mas recolhe ela na sexta-feira, porque sábado eu não trabalho e tem como eu ir no velório e no funeral da tua serva. E o certo é que a semana começou. E quando foi na sexta-feira, ela ainda internada, a vizinha chegou e falou: irmão Silvinho, a irmã Marlene não está bem. Era mais ou menos umas 7 horas da noite. Eu agradeço a Deus que Deus cumpre o que Ele fala, e Deus não é como homem para que minta, e nem como filho do homem para que se arrependa. E quando deu mais ou menos umas 10 e pouquinho, ela foi lá, chamou, falou: irmão Silvinho, a irmã Marlene acabou de falecer numa sexta-feira. O certo é que no sábado estivemos lá, participamos do funeral, e hoje eu sinto de contar para todos que Deus recolheu a sua serva para o reino da sua glória. Isso marcou a minha vida, e eu tenho certeza que com certeza, se eu não negar o Deus que eu sirvo, junto com os fiéis, um dia veremos a irmã Marlene no reino da glória de Deus. Mas uma coisa é certa: não despreza o teu irmão, não despreza a tua irmã, não despreza um moço, não despreza uma moça, não olha pela carne, mas olha pelo Espírito, porque ninguém é perfeito. Perfeito só Cristo, que veio e morreu por amor da tua, da minha e da nossa alma. Pense nisso.
e não deixa que nada venha tirar de ti, de mim, de nós, a alegria e o prazer em servir a Deus, pela vida ou pela morte, na esperança da vida eterna. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Glória a Deus.